Olá, meu amigo, minha amiga, olá vocês, seguidores, internautas das nossas plataformas de notícia, né? O site revistageralbahia.com.br, conhecidíssimo RG Bahia, e o nosso programa RG Bahia Notícias, aqui nesse nosso canal no YouTube, também no nosso Instagram, para você assistir esse nosso programa com as imagens, com os vídeos, inclusive de algumas matérias que você só leu no site, mas que aqui a gente mostra em vídeo e fotografias. Então, muito obrigado por mais esse encontro diário conosco, né? Muito obrigado por se inscrever, por curtir, compartilhar e recomendar. Obrigado mesmo. Nosso programa de hoje, terça-feira, 17 de outubro de 2023, destaca o seguinte: hoje é dia do profissional da propaganda. Obrigado para nós. Dia da indústria aeronáutica brasileira. Dia da música popular brasileira. Dia do eletricista, né? E aqui a gente destaca em Macarani o Edilson, o Ivanildo, né? O Josafá e muitos outros eletricistas aqui da nossa cidade, da nossa região. Dia da agricultura, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e Dia Nacional da Vacinação. São as nossas efemérides de hoje. E você vai ficar sabendo aqui no programa: presidente Lula discute com ministros a repatriação de mais brasileiros das zonas de guerra. Governador Jerônimo comemorou o Dia Mundial da Alimentação e instituiu de vez o programa Bahia Sem Fome como programa do governo do estado. No Dia Mundial do Combate à Pobreza, o Brasil escancara sua desigualdade social. No Giro de Polícia, com novas armas, PM da Bahia se prepara para a guerra contra o crime organizado. Em Vitória da Conquista, um jovem foi executado. Em Iguaí, mais uma vítima da guerra do tráfico. Mas vamos falar também de coisas amenas. Em Macarani, as ações do Outubro Rosa começam hoje. Você vai ficar sabendo de tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso programa É Rapidinho. E aí? Oi! Estamos de volta aqui com o nosso programa RG Bahia Notícias desta terça-feira, 17 de outubro de 2023. Como nós falamos, entre as várias datas comemorativas de hoje, a gente destaca aí o Dia da Música Popular Brasileira, o Dia do Eletricista, o Dia da Agricultura, o Dia Nacional da Vacinação e o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza. E, numa data tão importante, o Brasil nunca teve tão escancarada a sua pobreza e as desigualdades sociais. Confiram. Hoje o nosso tema não é muito palatável. Hoje eu vou falar sobre a fome no Brasil. De acordo com a ONU, aumenta a insegurança alimentar no Brasil e atinge mais de 43 milhões de pessoas. De acordo com as organizações que tratam esse tema, não é apenas acabar com a fome, mas é oferecer uma alimentação saudável e nutritiva, principalmente às crianças e idosos. Um dos principais objetivos do desenvolvimento sustentável é a fome zero até 2030.
E para isso, nós temos muito a fazer. Nós temos também um problema muito sério no Brasil, que é o desperdício de alimentos. Então, garantir por meio de programas e políticas públicas esse aproveitamento de todos os alimentos, garantindo assim a alimentação saudável e nutritiva a todos, é um objetivo considerável. O número de pessoas expostas à miséria e à fome, à pobreza, é muito grande ainda. E isto é considerado o maior crime contra os direitos humanos. E cabe aos governantes, por meio de políticas públicas, garantir a vida com dignidade a todas as pessoas. E agora, destacando o que nós anunciamos de notícias para o programa de hoje. Presidente Lula discute com ministros a repatriação de mais brasileiros que se encontram na zona de guerra entre Palestina e Israel, lá na faixa de Gaza. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem à noite em Brasília, realizou uma videoconferência com os ministros da Defesa, da Justiça, ministro do Exterior, das Relações Institucionais, sobre como facilitar ainda mais o processo de repatriação de brasileiros que estão principalmente nas zonas de guerra no exterior. A gente lembra que nos últimos dias só se falou em guerra, Israel, o Hamas, né, lá na Palestina, mas lembramos que tem outras zonas de conflitos ao redor do mundo, como na África e principalmente a guerra Rússia-Ucrânia, que apesar de ter se falado muito pouco ultimamente, caiu no normal, ainda continua com a Rússia querendo ocupar a Ucrânia. Vamos saber como é que foi a conversa do presidente com os seus ministros. Olha, essa reunião foi realizada hoje, logo pela manhã, por meio de videoconferência no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Além do presidente Lula, participaram também ministros do governo que atualizaram e repassaram informações sobre o conflito entre Israel e Palestina e também o andamento da operação Voltando em Paz. E olha, de acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante o encontro foi levantada aí a possibilidade do Brasil contribuir com a repatriação de cidadãos de outros países da América do Sul. Vamos assistir. Prioridade absoluta do governo federal, do governo brasileiro, é salvar vidas, é trabalhar permanentemente, trabalhar pelo cessar-fogo humanitário na região, para salvar vidas, pelo apelo que o presidente Lula já fez internacionalmente da liberação dos reféns, sobretudo crianças e mulheres, e de repatriação dos brasileiros. Outros países da América do Sul solicitaram apoio do Brasil desde a semana passada, mas nesse momento nós estamos concentrados em repatriar primeiro os brasileiros. Então, alguns países da América do Sul solicitaram se pudesse ter apoio, nossa concentração absoluta agora, né, é natural, seja repatriar os brasileiros e brasileiras, né, posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode continuar apoiando de forma cooperativa outros países. No total, até agora, 916 brasileiros e 24 animais domésticos já retornaram ao Brasil. Hoje, a 7ª aeronave, KC-30 da Força Aérea Brasileira, decolou rumo a Tel Aviv, em Israel. A novidade é que o governo aproveitou esse voo agora para enviar ajuda humanitária à região. São 35 purificadores de água e 2 kits de medicamentos e também insumos de saúde
saúde suficientes para atender até 3 mil pessoas ao longo de um mês. E olha, esses kits médicos com diferentes medicamentos, eles devem ser utilizados para atender a população em Gaza, onde os hospitais estão sobrecarregados. Já os purificadores poderão tratar até 220 mil litros de água por dia. Outro avião, o sexto, ele aguarda em Roma, na Itália, foi o sexto que foi enviado, aguarda aí a liberação do governo do Egito para resgatar brasileiros que estão na faixa de Gaza. O presidente Lula tem acompanhado os desdobramentos do conflito na região e realizado uma série de videoconferências lá do Palácio da Alvorada sobre o assunto. Além disso, nesta segunda-feira, agora no final da noite, o presidente Lula conversou com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Lula levou a preocupação com a população civil da região, também com os brasileiros e nacionais de outros países que estão tentando sair de Gaza. O presidente brasileiro e do Conselho Europeu, eles concordaram sobre a importância de um corredor humanitário para a entrada de remédios e alimentos para os civis em Gaza e também para a libertação dos reféns. Lula despachou da Alvorada e também aí conversou por telefone. Dessa vez o assunto mudou um pouquinho, mas é uma conversa também importante, que foi com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Essa ligação durou cerca de 30 minutos, segundo foi divulgado aqui pelo Palácio do Planalto, e os dois líderes trataram de assuntos como a negociação de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos e também a retomada da exportação de energia elétrica da Venezuela para o Brasil. O presidente brasileiro pediu ainda informações sobre negociações entre Caracas e Washington para levantamento de sanções econômicas contra a Venezuela. Aqui na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues comemorou ontem o Dia Nacional ou Dia Mundial da Alimentação e aproveitou para instituir de vez o programa Bahia Sem Fome, que está em andamento desde o início do seu governo, já que foi um compromisso de campanha do governador Jerônimo. Então, vamos com a equipe da AGECOM e conferir como foi a celebração, inclusive do governador com as agências internacionais. Das forças internacionais, do governo federal, do governo do estado, dos governos municipais, da sociedade civil organizada, dos empresários, chamando a gente para esse dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, e trazendo um tema muito importante para a gente, o tema da água. Eu costumo citar as pessoas depois da minha fala, mas dada a saída de algumas pessoas, eu quero falar bem objetivamente aqui. Eu estou muito bem contemplado com todas as falas, mas eu me lembro muito bem um dos discursos do nosso presidente Lula. Ele disse que só veio conhecer e comer pão já tinha quase 20 anos. Comer pão. Nós que somos do interior ou da roça, alguém pode dizer que também das periferias, das grandes e pequenas cidades, comer pão é luxo. Comer leite em pó é luxo. São elementos tão básicos, são elementos tão comuns de quem produz o leite, e que depois de transformado, não pode comer o leite em pó. Igual quem produz as amêndoas de cacau, que não come o chocolate. Os vaqueiros que produzem seu gado e não comem ou não comiam filé mignon nem picanha. É uma disputa de projeto. É muito claro que isso é histórico para a gente. A fome não está escrito nos dias de hoje. A fome já está na Bíblia. Então, é uma consequência
e, ao mesmo tempo, uma realidade que acompanha a sociedade humana desde quando o mundo foi criado. É a disputa de projeto. E nós, hoje, nesse encontro, aqui na Bahia, nós estamos representando todo o mundo, todo o planeta. Cada canto deste planeta recebe essas boas energias nossas. Desde a chegada da nossa Mãe das Águas, depois os tambores, Zé Raimundo, rufando, trazendo o canto da força. Esse canto aqui também, esse lugar aqui também, recebeu, por muito tempo da história brasileira, escravos. Pessoas que vieram produzir, não para os pobres. Vieram acorrentados, vieram na condição de pessoas pobres. Como nós, Osni, muita gente também, para chegar até aqui, eu não sei se ainda se encontra conosco, o meu professor Neidson. Salva de palma, Neidson. Nós temos na história nossa coisas marcantes. A gente às vezes considera uma mãe uma heroína, uma lutadora, por diversos motivos. Um dos motivos é quando ela senta à mesa, quando senta com seus filhos, e que só tem comida para 3, mas existem 6 ou 7 ou 8 bocas. E ela tem que ter a coragem de dividir os pratos, e às vezes ela mesma não compartilha daquele alimento, porque ela sabe que os filhos, para aquela guarda da sua proteção, precisa ter o alimento necessário. Então o que nós estamos nos encontrando aqui hoje é para a gente poder fazer as reflexões daquilo que nós já construímos de positivo. Aqui na Bahia, eu me direciono para todos os órgãos da cooperação internacional, principalmente para o governo federal. Aqui na Bahia, a fome aparece, Tiago nos relatou isso hoje, nos aparece com a força maior nas áreas urbanas. Enquanto outros estados, a fome aparece muito forte nas áreas rurais. Nós temos o orgulho de dizer aqui, inclusive com o conjunto de parceiros que aqui estão, que se nós temos um rural que tem menos pessoas passando fome, é porque o movimento rural parece ter uma resistência mais forte, porque as políticas públicas do governo do estado, dos municípios, do governo federal, com Pronaf, com assistência técnica, com a agroindústria, a gente se coloca na condição de termos uma boa referência. O feriadão nas estradas da Bahia registrou um alto número de acidentes entre sexta-feira e o final de domingo. 8 pessoas morreram e 77 ficaram feridas nas rodovias federais da Bahia. Pois é, 8 pessoas morreram, 77 ficaram feridas nas estradas federais, só federais, que cortam a Bahia durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na quinta-feira 12 e prosseguindo por todo o final de semana, já que a maioria das prefeituras baianas haviam decretado ponto facultativo, inclusive a Prefeitura de Macarani. Os dados correspondem aos 5 dias de operação especializada realizada pela Polícia Rodoviária Federal e foram divulgados nesta segunda-feira, dia 16. De quarta-feira, dia 11, quando começou a operação, até a meia-noite de domingo 15, foram registrados 59 acidentes. Destes, 33 foram graves, quando resultam em pelo menos um óbito ou ferido gravemente.
Por exemplo, dia 11, quarta-feira, trecho de Itapé, Itabuna, saída de pista, uma morte na BR-415. Ainda no dia 11, na BR-416, trecho Bahia de Vista Alegre, atropelamento de pedestre, uma morte. No dia 12, São Gonçalo dos Campos, BR-101, colisão frontal de veículos, 2 mortes. No dia 13, BR-242, Luiz Eduardo Magalhães, colisão transversal, uma morte. Ainda no dia 13, BR-135, São Desidério, colisão frontal, uma morte. Dia 15, BR-407, Juazeiro, colisão frontal, uma morte. Ainda dia 15, no domingo, Amélia Rodrigues, BR-324, colisão traseira, uma morte. Em 5 dias de atividades foram fiscalizados. Esses dados, gente, são só das rodovias federais. 3.577 veículos, 4.251 pessoas, com a emissão de 2.375 atuações, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, para coibir ultrapassagem local proibido, que resulta em colisões frontais. Foram realizadas comandos em rodovia de pista simples e emitidos 663 autuações pelo não uso de cinto de segurança, 214 autuações, e outras 96 foram emitidas pela falta de capacete nos motociclistas. Vingança no paraíso. Por que paraíso? Porque o fato que nós vamos relatar aqui aconteceu próximo a Caraívas, que é distrito de Porto Seguro e é considerado um dos locais, de veraneio mais tranquilos e isolados das praias do extremo sul da Bahia. Mas esse paraíso foi abalado no final de semana, mais precisamente no domingo, com a notícia de um casal foi assassinado e deixado à margem de uma estrada vicinal próximo justamente a esse paraíso chamado Caraívas. Carlos André dos Santos, 29 anos, morto a tiros com a namorada Ana Júlia Freire dos Santos, de 22 anos. Ele era suspeito de ter matado um homem em setembro do ano passado, e um bilhete com referência a uma facção criminosa foi encontrado dentro da roupa dele, em uma estrada vicinal próximo a Caraívas, na aldeia Xandó, aldeia indígena. Segundo o delegado Paulo Henrique, coordenador da 23ª Corpim de Eunápolis, Carlos André fazia parte de uma facção criminosa e era investigado pela morte de Francisco Silva Almeida, conhecido como Tiquinho, de 35 anos. De acordo com o delegado, Francisco Silva, o Tiquinho, foi morto no bairro Santa Lúcia no dia 23 de setembro do ano passado, com vários tiros na cabeça. O coordenador da 23ª Corpim não soube informar se a vítima desse homicídio tinha envolvimento com grupos criminosos. Já Carlos André dos Santos e Ana Júlia Freire foram encontrados mortos no domingo. O carro que o casal estava foi incendiado próximo ao local onde os corpos foram encontrados. A principal linha de investigação aponta que a motivação do crime
seria por disputa entre facções criminosas. Os autores do duplo homicídio, que ainda não foram identificados, deixaram uma folha de papel com a frase "PCE é bala" dentro da roupa de Carlos André. A sigla PCE faz referência à facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis. Em Vitória da Conquista, a semana começou violenta, com mais um jovem assassinado. No início da noite de ontem, um homicídio foi registrado na Avenida Matos, no bairro Campinhos, em Vitória da Conquista. O fato causou medo e pânico aos moradores. A Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada. Segundo a apuração da imprensa, a vítima foi identificada como Mateus e até o momento ninguém foi preso. A polícia continua com as investigações para entender a motivação e a causa do crime. Agora, violência sem controle mesmo é em Iguaí. Mais um homicídio violento foi registrado em Iguaí. O crime chocou a população na tarde desta segunda-feira, dia 16, quando Maiquiel Silva Santos, 27 anos, foi morto a tiros no Bairro Novo por um homem que fugiu a pé. Maiquiel era investigado como suspeito de envolvimento em outro homicídio na cidade, de acordo com a polícia. O corpo de Maiquiel foi levado para o IML de Tapetinga, passou por exames de necrópsia e já foi liberado e entregue aos familiares nesta terça-feira para sepultamento. A Polícia Civil está investigando o caso e busca identificar o autor dos disparos, mas até agora ninguém foi preso. Olha, gente, para aliviar a tensão dessas notícias violentas, eu vou trazer um vídeo para vocês de um fato que aconteceu na cidade de Petrolina, né, em Pernambuco, mas que fica bem vizinha à Bahia, tanto que é dividida entre Petrolina e Juazeiro pelo Rio São Francisco. Do lado de cá, o lado da Bahia, fica Juazeiro, do lado de lá, o lado de Pernambuco, fica Petrolina, e entre as duas tem uma ponte de ligação. Mas o fato aconteceu mesmo em Petrolina. Olha, todo mundo sabe que no último sábado aconteceu o eclipse solar. Infelizmente não foi em todas as localidades do país que pudemos assistir ao eclipse. Aqui, por exemplo, no sudoeste da Bahia, nenhuma localidade serviu de ponto de observação para acompanharmos o eclipse lunar. Aliás, o sábado foi bem claro e bastante quente na região. Mas em Petrolina, um jovem estudante estava em um local acompanhando o eclipse. Um repórter que estava fazendo enquetes entre as pessoas sobre o fenômeno totalmente natural, que não tem nenhuma interferência do homem, foi entrevistar um jovem estudante. Sabe o que ele falou? Falou sobre o eclipse, contou até a data do último, que foi em 1995, mas ao invés de agradecer a natureza pelo espetáculo, agradeceu quem? Pasmem, o prefeito. Seria cômico se não fosse bizarro, né? Aí pra vocês. E aí, como é seu nome? Boa tarde, meu nome é Rodrigo, tudo certinho? O seu Rodrigo está aqui acompanhando, o eclipse já começou, já está chegando na sua parte final. Fala um pouco da emoção desse momento histórico. É muito bom estar aqui, principalmente com os amigos. Esse evento aconteceu na última vez em 1995, se eu não me engano,
E aí eu nem era nascido, e aí tá com meus amigos aqui confraternizando, né, vivendo esse momento é incrível. E também eu queria deixar um recadinho de agradecimento pro nosso querido prefeito de Petrolina. Se não fosse ele, oxente, quem tu acha que proporcionou esse evento pra gente? O povo de Petrolina agradece. Eu sou um dos seus, né, eleitores, estou aqui, muito obrigado, prefeito. E você pensou tanto na gente, né, que até diminuiu a temperatura do ambiente. Aqui a gente conseguiu ficar de boa. Foi tão gente boa que o sol, né, a lua, na verdade, passava do lado de Petrolina para Juazeiro, ou seja, prevalecendo e proporcionando melhor um evento para os petrolinenses. Então, muito obrigado, seu Simão Durando. Mas tu está agradecendo ao prefeito pelo eclipse? Justo. Gente, quem tu acha que proporcionou esse evento? Quem tu acha? Falando em calor e descontração, no último domingo a temperatura esteve bem elevada, aliás, no final de semana. E os itapetinguenses decidiram inovar. Bom, o rio Catolé fica bem distante para as pessoas irem até lá se banhar. E também, em alguns trechos, está tão poluído que tem até placa com aquele símbolozinho da caveira e os dois ossos, que significa água envenenada. Então, o que as pessoas fizeram? Nem todos têm acesso, aliás, pouquíssimas pessoas, aos clubes sociais, como o ITC, a Associação Atlética Banco da Bahia, a ABB ou a Banco do Nordeste. Então, decidiram transformar a Lagoa, um dos principais cartões postais de Itapetinga, em piscina pública ou a prainha. Assista ao vídeo. Pura hoje! Ah não, véi! Ah não, véi! Ah não, véi! Cara, inimigo! Véi! Ai, nunca vi, menina! Se a moda pega, aqui em Macarani, antes mesmo da prefeita Selma Souto revitalizar o Parque Juarez Fernandes, lá no Major Parque, construir ao redor da lagoa aquele lindo espelho d'água, crianças já davam exemplo de que podia ser feito mergulhando, né? Quando chovia e a área ali ficava cheia d'água, mergulhando. Inclusive o RG Bahia chamou a atenção várias vezes para o perigo de algum afogamento. Bom, a moda de transformar a lagoa em piscina pública ainda não chegou por aqui, mas não duvide se acontecer, porque as temperaturas estão bastante altas e Macarani é rica em cachoeiras, em margem de rios, né? Mas ali está tão facinho. Falando em Macarani, falando em saúde. Hoje é Dia Mundial da Vacinação, mas aqui em Macarani começam as ações do Outubro Rosa. A Prefeitura de Macarani, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá a campanha do Outubro Rosa, com a realização de uma série de ações voltadas para a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado da saúde da mulher, com o intuito de promover o bem-estar e a qualidade de vida das mulheres do município. A Secretaria de Saúde de Macarani organizou um cronograma de atividades que começou hoje pela manhã, abrangendo diversas localidades. O programa de ações do Outubro Rosa se estende ao longo do mês e inclui a realização de exames preventivos, testes rápidos, exames hormonais e até mesmo o sorteio de brindes, como forma de incentivar a participação das mulheres nas atividades. Hoje, dia 17 de outubro, a campanha está se iniciando pelo distrito de Vila das Graças. Amanhã, dia 18, a equipe chegará ao distrito de Vila Isabel. E
No dia 21 de outubro, será a vez de Itabaí. A campanha fecha no dia 27 de outubro na Secretaria de Saúde em Macarani. E também os exames estarão disponíveis durante todo o mês nos postos de saúde ou nas unidades de saúde, unidades do PSF, Unidade de Saúde da Família. O Outubro Rosa é uma oportunidade para lembrar todas as mulheres da importância da prevenção e da detecção precoce do câncer de mama, pois o diagnóstico em estágios iniciais aumenta e muito as chances de cura. É um momento para unir esforços em prol da saúde e do bem-estar das mulheres. E a Secretaria de Saúde de Macarani está comprometida em ser parte ativa desse movimento. Bem, meus amigos, então é isso. Estamos terminando por aqui o programa RG Bahia Notícias de hoje. Terça-feira, 17 de outubro de 2023, né? Agradecendo sempre, primeiramente, a Deus pela realização de mais um trabalho, agradecendo a nossa equipe, Sandy Silva, nossa maquiadora, Karine Barbosa, nossa repórter de externa, né? E Erickson Araújo, também nosso repórter, editor e produtor de vídeos ali, né? E agradecendo a vocês que nos acompanham agora, sempre, diariamente, nesse nosso programa. Muito obrigado por nos acompanhar, por se inscrever, por deixar o like, né? E nos ajudar a produzir cada vez mais material de boa qualidade, divulgação de informações para vocês, internautas. No mais, muito obrigado mesmo. E lembrem-se, se você não teve competência para fazer ontem, não critique quem está fazendo hoje e aprenda para poder fazer também amanhã.